fazer a pergunta pra Carla. Fala pra Carla. É forte. Falou demais. Só sai se falar no microfone. Eu vou fazer que pergunta. Não sei fazer pergunta, não. Carla, eu já te conheço faz muito tempo. E eu nem sabia, assim, que você era da igreja também. E eu vejo que ao longo desse ano que eu tô no Vida Anotar, eu vejo que você sempre tá indo e voltando, assim. O que te faz ficar hoje na igreja? Porque eu sei que às vezes você sente vontade de sair, que é normal, assim. Porque o inimigo, ele tenta a gente, mas... Hoje, o seu sentimento de hoje, o que é que tá te fazendo sentir ficar na igreja, assim? Você tá vendo que é o melhor? Me diga isso. Time de 12 aí, né? Na cabeça. Vou aqui? Ai, ai. Assim. Eu já nasci no evangelho. Nasci não, né? Fui criada no evangelho e tal, mas me levavam, né? Eu nunca fui livre espontânea vontade. Aí, eu ainda comentei o pastor uma vez que eu fui obrigada a se batizar. Eu não queria, eu fui obrigada. Me batizei, foi me batizar, e tinha 12, ia fazer 13 anos, e aí desse dia pra cá eu não fui mais pra igreja. E não queria conta com a igreja, viu, filho? Falava mal mesmo das igrejas. Aí ainda falo um pouquinho. Aí foi quando a igreja foi lá do lado da minha casa. Aí eu falei, gostei. Aí veio o pastor, gostei do pastor. Eu só fui porque eu gostei do pastor, que eu vi que era tipo assim, eu ia em outras igrejas e não tinha aquela recepção, aquele negócio. O pastor pregava lá, tchau, e tava nem aí. E o pastor não, o pastor acolheu mesmo. Aí eu falei, eu vou pra essa igreja. Aí fui indo. Só que eu não sei, nem eu sei explicar. Quer dizer, eu sei explicar um pouco, né? O que acontece na minha vida só eu sei o que eu enfrento, entendeu? Tem coisas que pesa e eu acho assim que eu não tô no meu dever de estar ali na igreja, pra mim eu tô suja. Aí eu faço alguma coisa, eu não vou pra igreja não é certo eu estar ali. Entendeu? E aí eu me afasto. Aí quando eu me afasto, muda tudo o meu pensamento. Aí eu falei, não, agora eu tô pronta pra ir. Aí eu vou, peco mais uma vez, que eu pego todo dia, né? Que eu falei, pastor, pego todo dia, toda hora. Mas eu acho assim que tem coisas que eu acho que não dá pra estar ali no meio e eu me fingindo que tá tudo bem. Entendeu? E no momento assim, eu não deixo de ir. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu amo Deus. Eu sou temente. E a igreja que eu falo com minha mãe, eu não vou pra igreja nenhuma na minha vida. Só aquela igreja ali. Ela pode ir pra Nova York, que eu pego o avião e vou. Que é a minha igreja que eu escolhi pra mim, entendeu? Mesmo estando no barco assim, balançando, mas eu não abandono, porque eu sei que uma hora eu... Vai dar certo não, já deu, só depende de mim, entendeu? E uma hora certa, e é isso aí, eu não abandono o barco. Não abandono, tô ali, seguro na mão de Aline ali. Seguro na mão do pastor, Daniel, que tá servindo. E aí eu vou, mas eu não abandono. E eu tô ali, e aí é Deus na minha vida e pronto. E o motivo de eu estar na igreja também, que eu não largo, são meus filhos, porque o que eu passei, eu não quero que nenhum deles passe, entendeu? Eu posso estar errada, mas eu não vou pra igreja, mas vai, vocês vão pra igreja hoje sim, vai todo mundo pra igreja. Hoje eu não tô afim não, mas vocês vão tudo pra igreja. E é o caminho que eu escolhi para meus filhos, eu quero que eles vão e não façam o que a mãe fez, né? Mas é isso, eu escolhi Deus na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha família. Amém. Se deixar, você fala mais. Pergunta pra próxima pessoa, Carla. Que forte, viu, Carla? Forte. Muito lindo. Você não, você já foi. Pois é. Kelly. Ela me bateu em você. Kelly, assim, eu conheço o Kelly tem o quê? 3 anos tem, né? O tempo da igreja. De cara, não fui muito com a cara de Kelly, não, gente. Sério. Não é chata. Não que ela não seja chata, ela continua, mas eu gosto dela. Mas assim, ela é uma mulher que eu admiro demais. Eu não falo muito a ela não, porque ela não fica se achando, mas eu admiro muito ela. Pela força dela,
e pela a mulher, assim, não só mãe, mas a mulher que busca. Quando ela fala, eu falo, Kelly, você fala muito. Mas as coisas que ela fala é de Deus. Aí eu fico assim, como é que tu consegue se afirmar assim? Eu fico, sabe? Meu Deus, Kelly é um exemplo. Assim, questão. Eu falo assim em tudo, mas eu falo assim de mulher de Deus. Sabe o que você para e fala assim, quando não sei se vem na sua mente, fala assim, não quero mais não, quero desistir. O que é que te dá forças para você continuar? Você me deixou quase sem palavras. Assim, um dos motivos que eu já passei por esse momento, né, de sair da presença do Senhor e voltar. É muito difícil quando você se afasta da presença do Senhor para você voltar. E quando você... É a questão de você... Realmente você decidir, você determinar o que você quer para sua vida. Quando eu voltei para Cristo, eu determinei que eu queria viver para Cristo. E hoje eu vivo coisas que, mesmo eu mais jovem no Evangelho, eu não vivia. Então, hoje realmente eu me entrego para Cristo na questão de eu não medir esforços para fazer, se for para Deus. Eu não meço a questão de quantidade de filho, eu não meço a questão de tamanhos, porque eu coloquei na minha mente que se eu for esperar os meus filhos crescer para me fazer algo na obra do Senhor, eu não vou fazer nunca. Porque conforme eles crescem, eu também cresço. Conforme eles envelhecem, eu também envelheço. Então, quando eles chegarem na fase deles, onde aos olhos das pessoas não irão mais me atrapalhar, eu já não terei o mesmo vigor para fazer algo para Cristo. Então, o que me dá essa força, esses starts, é eu saber que se ele não desiste de mim, por que eu vou desistir dele? E se ele coloca algo na minha mão, ou quando o pastor chega para mim e fala, Kelly, faça isso, eu acredito que é Deus mandando. Então, se ele manda eu fazer algo, é porque ele acredita que eu sou capaz. Então, se ele acredita que eu sou capaz, eu também tenho que acreditar nisso. Então, hoje, o que me mantém em meio às minhas lutas, em meio às minhas... aos meus pensamentos, em meio às dificuldades, em meio a todas as coisas que muitas vezes só quem realmente vive é quem sabe. Muitas vezes só quem passa é quem sabe. Então, em meio a tudo, eu sempre busco dar o meu melhor para Deus, independente de qualquer coisa. O que eu me proponho a fazer na casa do Senhor, eu sempre me procuro dar o meu melhor. Não importa o que seja. Então, eu acredito muito nisso, que é isso que me deixa, como eu posso dizer, viva, ali com aquela sede. Porque antes eu queria recuperar, é como se eu quisesse recuperar um tempo perdido. Só que depois eu comecei a entender que não há tempo perdido. Eu posso ter deixado de fazer muitas coisas, mas eu acredito que o tempo de Deus na minha vida foi esse. Onde eu pude experimentar, realmente viver Cristo, né? Porque antes eu era cristã de boca. Eu ia para a igreja, eu era como, uma das coisas que antigamente me mantinha na igreja era o medo de morrer e ir para o inferno. Só que hoje o que me mantém na igreja é justamente eu querer ser melhor a cada dia para Cristo. Eu reconhecer o sacrifício dele. Eu reconhecer que eu amo ele não pelo que ele pode me proporcionar, mas pelo que ele é. Porque ele me amou primeiro. Então, isso que me mantém ali, na presença de Deus. Amém. Amém? Vou parar, senão vou passar a noite falando. Próxima pergunta, Kelly. Ai, meu Deus. Pra quem? Deixa eu ver para que eu vou fazer. Para quem?
Eu não sei para quem. Escolhe primeiro a pessoa, depois a pergunta. Ai, meu Deus. Mas eu tinha que escolher a pergunta. Só tem esse lado não, viu? Tem Eu pra sei, cá eu tô também. pensando. Estão com medo dos caras daqui? O que tá acontecendo? Estão com Do medo de portal vocês, que viu? aberto. Não entendi, não. Eu vou fazer pro evangelista Anderson. Até que enfim. Vou fazer pro evangelista Anderson. Ai, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer pro... O que é que eu vou perguntar pro... O que é que eu pergunto pra visão? Anderson... Ai, meu Deus. Era pra eu ter preparado a pergunta. Em meio, né? A gente acompanhou um pouquinho a sua trajetória e já ouvimos bastante seu testemunho. O que é que você poderia falar assim para alguém, né? Talvez possa ser que seja até um pensamento, né? Às vezes que vago ou de vez em quando passa pelas nossas mentes, porque eu já pensei várias vezes. Mas o que é que você hoje poderia dizer para alguém que está passando por alguma dificuldade e pensa que Deus se esqueceu dele? E o que você poderia dizer assim para essa pessoa com convicção, para que ela não desista? Para que ela não desista de Cristo. Boa noite, paz e graça, amém. A pergunta que você fez ela é bastante interessante, porque para uma pessoa que 39 anos de idade que eu tenho, e às vezes eu converso com algumas pessoas, e graças a Deus está a minha mãe aí, ela tem 66 anos de idade, e muita da minha trajetória de vida desde o nascimento, em tudo que eu contei e o meu testemunho, em nenhum momento houve assim, ela dizer assim, foi mentira, ou alguém que me acompanhou e dizer assim, isso aqui é invenção. Porque tudo que eu contei até hoje foi verdade. Para as pessoas que passam alguma certa situação, que já passou, o que eu tenho a falar de muitas e muitas coisas que eu já passei, quando eu converso com algumas pessoas, as pessoas falam assim, não parece que você tem a idade que tem pela longa trajetória e longas histórias que você já passou. Tanto na sua assim, vida financeira, espiritual, sentimental, de saúde, assim Cristo. Eu costumo falar sempre que eu não sei que amor é esse, é que cada um tem a sua experiência de vida. Cada um tem a sua experiência com Cristo, cada um passou pela sua vida. E eu tenho um costume de dizer, eu não sei que amor é esse que ele tem por mim. Eu não sei, eu tento entender e falo assim, Senhor, eu já te neguei. Porque muitas das vezes a gente vai criticar muito e bater em Judas. Porque Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas eu já te vendi, meu Senhor, por muito menos. As pessoas vai criticar muito Pedro porque negou Jesus. E eu já neguei várias vezes a Jesus. As pessoas vão dizer porque Tomé só acreditou após crer. Mas eu já disse, mas eu várias vezes já deixei de acreditar o Senhor fazendo. Então assim, Cristo ele é a peça central na minha vida. Então confia no Senhor, porque de tantas coisas que eu já passei na minha vida e hoje eu estou aqui. Ainda não, eu costumo falar também assim, ó, eu não nem saí do estado da Bahia. E tem promessa na minha vida de que eu ia muito mais longe levando o evangelho do Senhor. E de onde o Senhor me tirou, eu não era ninguém. Eu não era nada. Era escravo nas mãos do inimigo. Ele fazia da minha vida o que queria. E hoje, nas mãos de Cristo, aí o inimigo ele fica com medo. Porque todas as vezes que a gente está nas mãos do Senhor, somos uma ferramenta central nas mãos de Deus. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Pela minha saúde, por tantas coisas que eu já passei. Muitas pessoas sabem disso.
Então não se desespere não. Não desanime, porque se for saúde, Deus vai te tirar. Financeiro, Deus vai te tirar. Sentimental, você vai dar a volta por cima. Porque o que o Senhor já me tirou da sala de hospital, de tantas situações que eu já passei de saúde, que Deus, eu e muitas pessoas sabem, o que eu passei ali em cama de hospital, médico tipo assim, me desenganar, dizer que era para eu ir para casa, que era para eu morrer em casa. O médico geral do Hospital Menandro de Farias, ele me falou isso na minha cara. E um tempo depois, o médico, depois de uma ressonância magnética, o médico olha para minha cara e dizer: pô, essa sua cirurgia foi bacana, você não tem mais nada. E eu dizia assim: eu não fiz cirurgia, coisa nenhuma. Então eu sou muito grato a Deus. Muito grato a Deus. Amém? Última pergunta? Última pergunta, né? Bom, Doutor Estrada? essa pergunta que eu vou fazer é para um cara que eu tenho muita admiração. Assim, desde quando eu encontrei pela primeira vez, a aproximação foi como de Davi para com Jonatas. E de lá para cá eu olho, admiro, faço intercessão em casa. Um cara que olha assim, a gente estava tendo uma conversa no outro dia e eu disse assim: cara, eu nunca imaginei esse cara lá fora, vivendo uma vida sem Cristo. E hoje é um cara que a gente olha assim, exemplo de esposo, de pai, de sogro e de companheiro em Cristo. E a pergunta para ele é: hoje, Evangelista Fernando Pacheco, do que você... A gente tem 3 anos que a gente se conhece. E eu já disse pra você que, cara, eu te amo muito em nome de Jesus. Eu não consigo imaginar. Mas você consegue imaginar você hoje, daquele tempo que você retornou para Jesus. Você consegue se imaginar você voltando sua caminhada tudo de novo para trás e abandonar a sua cruz? Você se imagina? Boa noite, paz do Senhor. Essa é uma pergunta muito... É uma pergunta muito forte e que muitas vezes eu já me vi, né, nessa situação. Muitas vezes todos nós passamos, né? Todos nós passamos situações muito difíceis na nossa vida. E algumas vezes que eu passo algumas situações complicadas na minha vida, eu não nego, isso já foi algumas vezes até em pregação contada. Uma das coisas que me fere muito é a minha família, né? É uma das coisas que me fere muito, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que eu assumi uma responsabilidade de família. Aos 22 anos de idade veio o meu primeiro filho e a partir daquele momento ali eu decidi que a minha esposa sabe, e ela já tinha um filho na época, morava na casa da mãe dela, do pai dela, que é esse rapaz aqui que tá grandão, é o meu filho, meu primeiro filho. E a partir daquele momento ali eu falei: olha, você não vai continuar mais na casa do seu pai e da sua mãe, e nós vamos morar de aluguel. Eu assumi aquele compromisso. E uma das coisas que me fere, voltando mais um pouco, muito, é a minha família. Então minha esposa, quando foi acometida do problema que teve, da enfermidade que teve, foi um dos momentos muito difíceis na minha vida, e que nós já, para graça e glória de Deus, nós já tínhamos retornado para a casa do Senhor. E eu lembro como hoje, o último dia que eu bebi na minha vida, as pessoas que me veem, de repente pode pensar assim: pô, esse cara aí, como é que esse cara bebia? Esse cara
gostava de dançar, sei lá, mas eu fazia tudo isso, e eu bebia em casa, mas todas as vezes que eu bebia algo, quando eu terminava, eu ficava todo moído, porque eu lembrava de onde Deus tinha me chamado, tudo que eu tinha vivido na presença de Deus, e aquilo feria muito meu coração e machucava muito meu coração. E eu lembro como hoje, no último dia de domingo, que nós bebemos em casa, eu e ela, e eu falei, a partir de hoje eu não bebo nunca mais, porque isso aqui não pertence mais a mim. E a partir daquele momento ela começou a se firmar, e eu tinha um propósito com Deus, que eu falava com Deus, Senhor, no dia que a minha esposa se firmar novamente e houver mudança, transformação, eu retorno para a casa do Senhor e nós vamos estar todos juntos na casa do Senhor. E a partir daquele momento eu retornei para a casa de Deus, e o que me faz, respondendo na sua pergunta, não olhar mais para trás é que hoje, aonde eu estou, tudo que eu vivi, tudo que Deus me prometeu, o que Ele tem me mostrado, não existe mais condições alguma de olhar para trás. Um dos fatos históricos bíblicos é quando a mulher de Ló ela vai olhar para trás, para Sodoma e Gomorra, e é dito para ela que não é para olhar mais para trás, mas algo, eu entendo dessa forma, que algo em Sodoma e Gomorra, talvez curiosidade, talvez algum outro tipo de pensamento que chamava a atenção dela dentro daquela cidade, ela olha para trás. E como o próprio Deus tinha dito, né, ela vai virar ali uma estátua de sal a partir daquele momento e perde a vida naquele momento. Eu entendo que hoje, no nível que nós todos estamos aqui buscando a Deus, se empenhando na obra de Deus, tudo que Deus fez, nós podemos ver os testemunhos de cada um, né? Que falou aqui, tudo que Deus fez na nossa vida, não existe mais possibilidade alguma de nós olharmos para trás. Imagine voltar, o cão que está limpo agora voltar ao seu próprio vômito, não existe mais possibilidade alguma. Então, eu já falei algumas vezes que o combustível não importa a forma como você vai, a rapidez como que você vai andar na presença de Deus. Eu nunca estive preocupado com isso. Eu fiz um vídeo uma vez e eu mostrei uma tartaruga andando devagarzinho, né? Mas essa tartaruga chegou até os meus pés. E ali o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou muito forte que não importa a carreira que você vai dar, o importante é a continuidade que você vai dar a esse processo para você chegar no objetivo final. Então, o meu propósito é esse, todos os dias eu acordo, como o Kelly falou, eu quero ser uma pessoa sempre melhor para meus familiares, para as pessoas que me cercam, para todos que estão ao meu redor, trabalho, seja na minha vizinhança, seja dentro da minha casa. Eu quero sempre ser uma pessoa melhor, uma pessoa que respire como uma referência para outras pessoas, porque esse é o verdadeiro propósito de Deus, a natureza dele, como nós falamos no tema da igreja, né? O reino de Deus, sobre o reino de Deus. E esse é o verdadeiro reino de Deus, quando nós deixamos de viver a nossa própria vontade para viver a vontade de Deus dentro de cada um de nós, o reino de Deus implantado dentro de nós. Eu não vivo mais a minha vontade, mas eu vivo a vontade de Deus, que é o reino dele dentro de mim. Hoje eu procuro fazer dessa forma e eu jamais olharei para trás, porque o meu alvo, o meu foco está na minha frente, que é Jesus. Estamos para finalizar a noite de podcast aqui no aniversário da Raquel. Mas alguma pessoa aqui, algum dos irmãos que não receberam nenhuma pergunta, gostaria de falar alguma coisa que está aí dentro do seu coração? Nós temos a Raquel, que até agora não foi entrevistada, o Rodrigo, a Dete e o Felipe. Algum de vocês gostaria de falar alguma coisa que Deus colocou no coração? Felipe? Deixa Deus te usar, Felipe. Paz e graça a todos. Amém. Eu estava aqui, né, pensando uma pergunta que começou sobre a volta de Jesus, né? Algo que eu frequentemente estou sempre me perguntando, como o Fernando falou, que minha mãe tinha dito, né? A gente nadar e morrer na praia.
e vi esse testemunho de todo mundo aqui e tudo que foi dito aqui é algo que eu tô me perguntando todos esses dias. Por quê? Porque eu tava analisando, eu falei assim, meu Deus, eu não quero que o Senhor volte e eu vá pro inferno. Eu não quero. Só que a gente sabe, eu tenho medo de ir pro inferno, mas às vezes vem uma frieza que me faz não parar. Tipo, parar, que eu digo assim, voltar a fazer o que eu fazia antes. Mas às vezes vem aquela frieza de eu não ler a Bíblia, eu pego uma semana, fico 2 semanas sem ler a Bíblia. Mas eu sempre falo assim, aí às vezes eu paro, oro. Normalmente quando eu tô, né, trabalhando, horário que eu tô mais pensativo, quando eu tô dirigindo o hino. Aí eu fico pensando assim, eu falo, meu Deus, eu quero que o Senhor me mude. Porque eu não quero continuar dessa forma. Porque tem 2 semanas que eu tô bem, forte, e aí 2 semanas que eu tô me sentindo fraco. Mas eu nunca penso, eu me sinto fraco, mas eu nunca penso em sair da igreja. Porque uma coisa que eu levo pra mim é que eu, tipo, cresci, né, na igreja, evangelho, e eu já fiquei naquele negócio de macaco toda hora, né, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, desde novo. E foi algo que eu tomei pra mim pra não sair, porque eu digo, rapaz, se eu sair da igreja agora, acho que Deus me mata, porque o tanto que eu já brinquei com Deus, já, né, que... fui da igreja, por alguma besteira, saí, aí depois já voltei, aí por questão de vício, aí tornei a sair de novo, e aí depois eu fui de novo pra igreja, e aí eu falei assim, eu posso estar fraco o que for agora, mas eu não paro mais. Eu posso estar duas semanas sem ler a Bíblia, mas todo dia eu falo, meu Deus, me dá força para eu continuar, porque eu não vou parar, porque meu foco é ir pro céu. Aí tem certas coisas que eu fico toda hora perguntando, eu falo assim, esse dia, como eu falei com o pastor mais cedo, eu falei assim, pastor, é pecado, né, dizer que foi uma surpresa que eu tava falando com Raquel em casa. Eu falei, Raquel, será que eu pequei? Porque eu falei pra você, que você me perguntou porque eu tava trabalhando e eu menti. Eu falei assim, não, tô trabalhando para pagar um seguro e tal. Mas foi um objetivo maior. E aí todo dia eu falo assim, rapaz, e tem certos dias quando eu acordo, e tipo, principalmente final de semana, que antes eu acordava mal, ressaqueado, e aí eu falo assim, meu Deus, como é bom acordar dessa maneira. Só que mesmo assim, eu querendo continuar, sempre vem aquela frieza espiritual para me tentando me parar. Mas eu me decidi que eu não vou parar. E aí eu fiquei olhando o testemunho de cada um aqui, e eu comentei na instante, eu falei assim, rapaz, eu nunca passei por uma questão de depressão, nunca passei por um... Mas sempre fiquei nessa assim, nunca tive nada para me trancar, me prender, e eu achava que minha vida era ruim. E aí a gente para e presta atenção e vê que cada pessoa tem sua história, e às vezes a gente se acha que a nossa vida é ruim, mas tem uma pessoa que tá passando por uma dificuldade bem maior, e às vezes a gente, por conta de uma besteira, por um disse-me-disse de alguém, a gente quer sair da igreja, por isso e aquilo outro, né? Então, eu quis falar por causa da questão que eu tava pensando, tudo que foi dito aqui, eu tava pensando, já tem essas 2 semanas pensando, maravilha, e me sentindo dessa forma, né? Meio fraco, e não tava lendo a Bíblia, não tava meditando, tudo eu já tô cansado, vou dormir. E às vezes nem dormia, às vezes ficava assistindo. Mas é isso. Só foi uma observação minha. Salva de palma. Mais alguém? Ou podemos finalizar? Raquel, quer falar alguma coisa? Raquel, Dete, Rodrigo. Vamos cantar o louvor primeiro? Tá preparado aí? Pronto, toma o microfone. Eu não sei cantar muito bem, não. Quem vai falar? A senhora manda, minha esposa. A senhora não pede, a senhora manda. Rodrigo está com a palavra. Pode ser, meus irmãos. Eu pretendo ser bem rápido, né? Pretendo não, vou ser bem rápido aqui. Agradecer primeiro a Deus que deu a sabedoria, né, para um homem lá atrás criar isso aqui, ó, uma mesa para que nós possamos contar nossos testemunhos, edificar vidas,
que eu acho que ninguém esperava por esse momento aqui, né, velho? Ninguém esperava aqui, do nada surgiu um louvor, aí começou a surgir a oportunidade. Aí aqui houve quebrantamentos, testemunho que edificaram a vida de todos. E quem foi embora ou quem não veio não pôde pegar, né? Não pode ser abençoado, edificado. E gratidão por cada um que se expressou, que deu lugar, que Deus tocou no coração para falar, porque não é todo mundo que dá testemunho, que fala das suas quedas, do seu levante. E que se muitos jovens estivessem aqui, creio que os jovens também seriam muito edificados, porque é neste lugar aqui que Deus usa os mais velhos para falar com os mais novos, né? As mulheres aqui, rapaz, as mulheres, eu já tinha como é que fala? Um brilho assim no olhar, assim, de olhar com vocês, mulheres guerreiras, né? Mas quando a gente vai escutando cada vez mais, a gente vai vendo que as mulheres são mais fortes do que a gente imagina. Tem muito o que passar para a gente também e que podemos cada vez mais se assentar ao redor da mesa e conversar, né? Aprender um com os outros. Amém? Esse menino fala bonito, viu, rapaz? Momento para o louvor agora. Depois nós finalizamos. Ver se a Dete vai falar alguma coisa, mas a Raquel. Acho que é só, né? Momento de adoração. Um dia eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao seu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou. Aleluia! Que mesmo tão distante não me abandonou. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Lembro que tendo a acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Aleluia! Me lembro que tua mão sempre me sustentou. Que mesmo tão distante não me abandonou. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Oh, oh, oh.
És o meu tudo, o meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Não vou mais te deixar, Senhor. Oh, oh, oh. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Uma salva de palmas, gente. Esse primeiro podcast foi por causa do aniversário dela, Raquel. Tem que dar a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre esse ano, né? Que de uma hora para outra houve uma mudança aqui dentro de mim, na minha cabeça. Hoje, nesse exato momento, eu posso fazer uma retrospectiva assim. E a cada dia eu consigo perceber que eu estava numa zona de vitimismo, né? Eu já passei por perda, já passei por momentos difíceis, mas o Senhor já me deu muitas coisas, só que eu só conseguia enxergar tudo aquilo que eu perdi. E isso sempre me fazia contar para algumas pessoas a minha história triste, como se aquela pessoa, a pena dela pudesse, sabe? Eu acho que eu tinha muito sentimento de rejeição e outras coisas, outras feridas, né, que o Senhor vem me tratado. Só que o que ultimamente o Senhor tem me confrontado muito na palavra é que o amar a Deus acima de todas as coisas é uma coisa que não está saindo, né, do meu coração, da minha mente, porque eu perdi minha mãe, prove a Deus tirar minha mãe e outras coisas que aconteceram, mas até quando eu vou estar chorando por isso? Até quando o amor a Deus vai estar abaixo do que eu quero, entendeu? Então eu percebi que eu estava vivendo um evangelho buscando o que eu precisava. Eu lembro que a primeira vez que eu e Felipe aceitou Jesus juntos, a gente aceitou Jesus. E aí eu fui na praia com ele, depois de 6 meses, mais ou menos. E eu falei assim, Felipe, vamos tomar uma cervejinha aqui, que uma só não tem problema. A Bíblia diz que não pode se embriagar. Meu irmão, nesse um copo aí na praia, eu já estava andando de fio dental, ele já estava andando com o cooler aqui do lado e já estava. Aí o que eu achei engraçado foi que a gente, né, estava falando sobre o reino de Deus, como teve o aniversário da igreja, foi o tema. E aí, uns dias antes, um menino havia me ligado no Instagram. E aí eu não atendi, porque já era 1h da manhã. E aí eu falei, oxe, o que é que esse cara tá me ligando essa hora? Aí eu não atendi. Só que é um rapaz que mora na minha rua, eu sempre converso com ele de Deus, não sei o quê. E aí depois de alguns 2 dias, eu fiquei sabendo que ele tentou se suicidar. E aí eu falei, meu Deus, por que essas pessoas vêm para perto de mim? Eu com crise de ansiedade sempre. Aí, beleza. E eu passava por ele sempre, tinha vontade de chamar ele para ir para a igreja e nunca chamei, porque eu falei, esse menino é caso perdido, eu já chamei várias vezes e ele nunca foi, eu não vou chamar mais não, agora se ele quiser ele vá. Jesus, a gente não tem que ficar obrigando ninguém a aceitar Jesus não. E aí depois eu lembrei, quantas vezes eu passei ali naquela frente daquela igreja, falava, vixe, essa igreja é chata. Eu nunca vou entrar nessa igreja, eu com um short desse tamanho aqui. Então,
Para algumas pessoas eu era um caso perdido, né? Mas hoje eu tô aqui e tô me superando a cada dia, tô aprendendo a buscar a Deus, né? Porque eu tô aprendendo a amar a Deus, eu não amo. Hoje eu fiz uma reflexão e eu disse assim, Senhor, eu não te amo acima de todas as coisas, mas eu quero esse amor. Eu não te amo, porque se eu chegar e disser assim, Senhor, eu te amo, e o Senhor tirar minha filha agora, eu não vou estar preparada, entendeu? Então, eu quero que o Senhor coloque esse amor, eu quero buscar Ele, e eu estou tendo cada dia mais esse amor, eu estou buscando a Deus, porque eu quero me aproximar disso, entendeu? E é isso. Salva de palma. A última que falta falar alguma coisa é a Dete. Vai falar, Dete? Ou vai dar a bênção apostólica? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu não tenho muito o que falar, não. Eu só tenho que agradecer mesmo. Agradecer a Deus por essa oportunidade, porque o meu esposo, ele vê, ele sabe minhas lutas dentro da minha casa. E eu falei para Deus, eu disse, Deus, eu quero estar em uma igreja que me incentive, me motive a estar. Eu não quero só estar, porque a gente não pode servir a Deus só por estar. Ah, eu vou para a igreja por estar. Eu quero verdadeiramente servir a Deus. Eu quero verdadeiramente ir para o céu, ir para o reino. E eu quero cear com Cristo, eu quero ter esse momento. E em uma brincadeira simples, que Deus usou, né, a nossa pastora, porque ninguém imaginou que ia ter essa proporção que teve. E eu saí, gente, eu saio daqui impactada com tudo. Aleluia. Meus pais são afastados, estão no processo de divórcio e está sendo bem difícil. Bem difícil para minha mãe entender, né? Porque tudo é vontade de Deus, tudo é permissão de Deus. E só evangélica eu e ele. E passou um tempo na minha vida que eu disse assim, poxa, não dá, não quero mais. Eu vou chutar o balde. Não dá, eu quero ficar sentada e ouvindo só. E eu chego aqui hoje. Eu falei com o Daniel ontem, eu disse, não, Daniel, eu não vou, não estou me sentindo bem, eu não vou para o aniversário de Raquel, não estou me sentindo bem mesmo, pela saúde. E Deus, ele foi lá e disse, você vai sim. E olha isso aqui, gente. Aleluia. Eu saio daqui com o coração transbordando mesmo, porque nosso pensamento, porque somos humanos, é de vou chutar o balde mesmo, vou deixar para lá e acabou. Mas em uma simples conversa, Deus, ele se faz presente. Em uma simples brincadeira, ele se faz presente e ele se fez presente nesse momento. Ver o testemunho de cada um, meu Deus. Ver Kelly me motiva, Kelly me motivou, a Maria me motivaram a ler a Bíblia. E esses dias mesmo eu não consegui ler e eu disse, Deus me fez lembrar, ele disse, você fez uma promessa. Eu conversando com o Fernando, lembra, Fernando? Aleluia. Você fez uma promessa e você não cumpriu simplesmente porque deixei os exames, a saúde tomar conta de mim. Porque eu podia pegar a Bíblia em um momento que eu estivesse em uma clínica ou algo e por um simples minutinho eu não fiz. E Deus, ele me fez lembrar. Você fez uma promessa de ler a Bíblia toda. Será que você vai cumprir ou será que só foi por falar? Meu Deus. E daí eu falei, não, eu preciso voltar a ler minha Bíblia, eu preciso, e vocês falando aqui me motivaram mais ainda a continuar, não desistir nunca, mesmo com a família, a minha e a dele, não temos apoio, e realmente a minha família é vocês. Porque é vocês que me motivam, o pastor que todos os dias manda mensagem, pergunta, a pastora que está ali, do nosso lado sempre, e são vocês mesmo que nos motivam a estar aqui. Nos motiva Daniel a crescer, me motiva a crescer. São vocês e eu agradeço muito a Deus, a cada um de vocês. Amém. Finalizando aqui o primeiro podcast Pod Vida. Amém? Deus é bom o tempo todo. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Cumprimente quem está do seu lado. Abrace 10 pessoas. Deus abençoe.
compartilha. Deus abençoe. Fui!